Ontem eu assisti um filmaço. O nome do filme que eu assisti foi Ginger e Rosa. Provavelmente você não conhece, mas acho que se você clicou aqui também tem a possibilidade de você conhecer. Mas enfim, é um filme independente, então não é como os filmes que tem tanta propaganda, que tem tanta divulgação, por exemplo, Capitão América, Logan e etc. Então a maioria das pessoas não fica sabendo da existência desses tipos de filme, os filmes independentes. Mas mesmo na sua Netflix, se você for até a Netflix e procurar ali na lista por filmes independentes, que tem os gêneros lá, você vai achar alguns filmes independentes. Então faça isso, é muito saudável, ok? Bom, Ginger e Rosa é com a fantástica Elle Fanning. Pra quem não conhece, a Elle Fanning é irmã da Dakota Fanning, aquela atriz que fez Crepúsculo. Tá, eu não tô dando um bom exemplo, mas assim, ela fez filmes incríveis, ela é muito boa. Eu conheci ela num trabalho quando ela era uma criança, acho que foi... Eu não lembro se ela fez aquele filme Amigo Oculto, que é um filme meio suspense... Meio não, é de suspense, né? Suspense, terror psicológico, sei lá. Não sei aonde se classifica, porque eu assisti faz muitos anos, mas enfim. Ela é muito boa, ela fez ótimos filmes. Calhou dela fazer um Saga Crepúsculo, onde ela era a Jane, aquela vampira do zoião vermelho, que falava dor, e aí a pessoa se contorcia no chão. Mas enfim. E a irmã dela se lançou como atriz faz pouco tempo, e ela é a protagonista desse filme Ginger e Rosa. Ela é a Ginger. E eu tenho que falar, eu não conheci o trabalho dela. Parece que ela fez Malévola. Eu assisti Malévola, mas eu não lembro muito bem, assim, de Malévola. Pra falar a verdade, foi um filme que eu assisti e eu gostei, mas assim, eu nem lembro de nada mais. Eu lembro que é com a Angelina Jolie, só isso. Então não foi um filme que me marcou, não foi um filme que fez a minha cabeça, desculpa Disney, mas é isso aí. Enfim, dizem que ela tá nesse filme, se eu estiver errado escreva nos comentários, mas esse filme, Ginger e Rosa, onde ela é a protagonista, ela consegue ser brilhante, brilhante, brilhante mesmo. Ginger e Rosa é sobre duas amigas, a Ginger e a Rosa. E inicialmente a gente começa o filme com a explosão da bomba de Hiroshima, ou seja, o filme não passa agora nos tempos atuais, né? Se passa naquela época. E no dia que explodiu a bomba de Hiroshima, a Ginger e a Rosa nasceram. Por coincidência, na mesma maternidade, saiu. Pronto. Elas nasceram na mesma maternidade. E desde então elas são amigas, elas moram no mesmo local, ao que tudo indica, elas são vizinhas. E elas são unha e carne. Elas são tão juntas, tão assim inseparáveis, elas se conhecem tão bem, que eu cheguei a achar em um determinado ponto do inicial do filme que elas seriam um casal futuramente, porque elas estão, depois que passa o nascimento das duas, a gente vai para a adolescência das duas. É um ponto muito rápido quando elas são crianças, depois já vai para adolescência. É mais pra gente conhecer onde a gente tá pisando no filme. E aí a gente vai pra adolescência delas. Elas são tão ligadas que eu cheguei a pensar, falei, acho que vai ser alguma coisa sobre um relacionamento entre as duas, um relacionamento amoroso no caso, mas enfim, não foi, né? O filme, ele é mais complexo do que parece. O que acontece? Eles estão em tempos de guerra. Se passa nessa Londres, na época que poderia explodir as bombas, e tava essa ameaça de uma outra bomba que poderia causar um dano tão grande que muita gente poderia morrer, poderia ter... enfim, tudo ali na base da ameaça do talvez. Mas toda a nação, todos os lugares estavam vivendo esses momentos de tensão. Muitos americanos morrendo, o pessoal ali da Europa tava nesse climão. E a Ginger, ela tá vivendo esse momento. E ela anda muito tensa, muito preocupada. E ela não quer que o mundo acabe. Essa é uma das questões. Ela liga muito pra isso, ela tá sentindo isso muito na pele. Só que nós temos o seguinte cenário.
tem a Rosa, que é amiga dela, best friend forever do mundo. A mãe da Ginger não gosta da Rosa, acha que ela é uma má influência. Realmente a Rosa leva a Ginger pra vários lugares. Enfim, aquela coisa de adolescente, que nem todos os adolescentes viveram isso, não é o que eu quero dizer. Mas enfim, elas fumam primeiro cigarro juntas, vão pegar meninos e ficam vagando por aí, sabe? Meio cabeça vazia, oficina do diabo que falam. Elas não fazem nada o dia todo, só vão pra escola e só, não fazem mais nada. E a mãe da Ginger não gosta da Rosa. Ok, até aí tudo bem. Mas tem o pai da Ginger. E o pai da Ginger, ele é um homem muito diferente. Enquanto a mãe da Ginger tá tentando salvar o casamento, ele é tão assim nas crenças dele de que ele é um indivíduo e ele não quer seguir a massa. Ele se recusou a ir pra guerra, ele foi preso. E ele acredita que, tipo, cada um no seu quadrado. Você é minha filha? Ok, mas você é um indivíduo e eu sou um indivíduo, eu tenho direito à liberdade. E o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que ele pode ficar com quem ele quiser. Exatamente, ele está casado e provavelmente o filme dá a entender que ele tem relacionamentos com outras pessoas, outras mulheres por aí. Porque ele não está nem aí, nem aí, nem aí, nem aí. Tanto que a própria filha não pode chamar ele de pai, ela chama ele pelo nome. Desculpa, agora eu esqueci o nome do cara. Mas ok, isso tudo é estranho. Ele não trata a família como a família. Eu nem sei por que ele tá ali. Eu não faço ideia por que ele não foi embora. Não sei. Porque ele tem tão isso na cabeça dele que ele quer ir contra a família tradicional, que eu não sei por que ele continua lá, mas ok. Isso gera muitas brigas entre ele e a mãe da Ginger. Só que assim, pessoal, eu não sou contra outras filosofias de vida. Agora, ele decidiu que ele quer viver assim, uau, liberto da vida, né? Só que ele esqueceu que ele tá casado com uma mulher que não decidiu isso. Então, assim, eles não conversam, não tem comunicação. Então a mulher tá tentando salvar o casamento de formas super tradicionais, do tipo, vou fazer o seu jantar e eu quero que você me note porque eu estou fazendo a torta favorita pra você. Enquanto o cara não tá nem aí pra nada, ele não se vê nem na obrigação de elogiar a torta da mulher. Claro que assim, ninguém é obrigado a elogiar a comida de ninguém. Mas assim, ele não é gentil, ele não se vê obrigado a ser gentil, mesmo sendo pai, mesmo sendo marido. Ok, não vamos entrar nesse mérito, continuar a história. E aí a Ginger, ela quer ser poeta, mas ela é uma menina muito sensível, ela é uma menina diferente. A Rosa, ela é mais intensa, ela é mais, sei lá. Enquanto a Rosa é religiosa e quer ir para a igreja rezar por causa da questão toda da bomba, a Ginger quer ir a protestos e ela não acredita em Deus. Ela fica em dúvida, aparentemente, porque ela ainda tá descobrindo o mundo, então ela não sabe muito bem o que exatamente existe ou não para ela. Mas como o pai sempre incentiva essa questão de se questione, não seja como todo mundo, então ela gosta de mostrar também essa personalidade pro pai, de eu sou revolucionária e eu sou uma moça pra frente, vamos dizer assim. E ela sempre fala pra mãe que ela não quer ser igual à mãe, ela não quer ser dona de casa. Ela tem toda essa postura contra a mãe. Também eu acho que é dela, mas também é por causa do pai, que não valoriza esse lado da mãe. A mãe dela era pintora, ela parou de pintar quando a Ginger nasceu. Inclusive, mais pra frente a gente descobre que a Ginger se sente muito culpada por isso. Eu não vou entregar o final do filme, então fiquem tranquilos quem ainda não assistiu. Quer dizer, eu vou dar spoilers porque eu preciso discutir a parte do filme. Mas primeiro eu vou terminar essa base do filme e depois a gente vai pra discussão do final, e aí quem quiser ficar, fica no vídeo, beleza? Então nós temos essa época em um provável estouro da bomba que pode matar todo mundo, que gera medo na Ginger. Tem amizade entre a Ginger e a Rosa. A Rosa é totalmente o contrário dela, né? E temos o papai, que tem uma cabeça totalmente diferente, e até por isso ele é idolatrado pela Ginger e pela Rosa. É um filme delicado, você vai ler muitas coisas nas entrelinhas, você tem que saber
olhar mais assim profundamente para essa amizade da Ginger e da Rosa. A Ginger é muito expressiva, tem coisas que ela não fala, mas você sabe pela expressão dela. Você conclui coisas pela expressão dela. Então realmente é um filme que eu indico e realmente assista. E se você vai assistir hoje, sei lá, volte aqui nos comentários, deixe seu comentário sobre o que você achou e assista depois o finalzinho desse vídeo, que é onde entra os spoilers e as coisas inéditas que eu vou discutir agora com o pessoal que já assistiu ou que não tá nem aí pra não ter assistido. Então é isso, tchau, até o próximo vídeo e agora eu vou falar dos spoilers, beleza? E aí tem essa amizade, como eu estava dizendo, e as duas de repente começam a se estranhar. Por quê, pessoal? Porque pra quem assistiu sabe que a Rosa começa a se interessar pelo pai da Ginger. Sim, ela começa a se interessar e a Ginger começa a perceber isso, que tá rolando alguma coisa que ela não tá percebendo. E nisso o pai dela já foi embora de casa nessa parte do filme, quando as coisas começam a se intensificar. E qual que é a impressão que dá? Dá a impressão que a Rosa, ela tá tentando demonstrar, contar pra Ginger sem contar. Se é que vocês me entendem. Mas a Ginger não aceita isso. Então ela peita a Rosa. Ela bate de frente também de uma forma sem ser tão explícito. Do tipo, eu não quero que você fique com o meu pai. Eu não quero que você se relacione com ele. Ele é meu pai. Olha onde você tá indo. Ela não fala, mas ela deixa isso muito na cara. Tem essa questão. E aí, o que acontece, galera? A Rosa, ela é adolescente, ela tá encantada pelo cara, ela acha que entende o pai dela, ela acha que os dois se entendem muito bem e ela acaba indo e ficando com ele. Mas pra piorar a situação, olha como é que foi que aconteceu isso. A gente não sabe se aconteceu algo antes. Mas o que acontece? Ela vai e comenta com a Ginger o seguinte: olha, Ginger, eu vou sair de barco com seu pai. Aí a Ginger fala, não, você é louca, né? Não, ela não fala isso. Mas ela pega e fala assim, ah, é, né? Tipo assim, quem que você acha que pensa que é, né? E aí ela fala, não, mas ele quer que você vá. E aí as duas vão nessa viagem de barco. E aí que tudo muda, é aí que a amizade acaba, vamos dizer. Sem que as duas conversem, a amizade acaba. Porque acontece a seguinte situação, galera, e é chocante. A Ginger, ela tá no quarto, não sei se é quarto, uma parte lá do barco. E eles estão em alto mar, se não me engano. Se é que eu tô enganado, mas eu acho que é isso mesmo. Pelo que eu entendi, é isso. E ela tá lendo lá o livrinho dela e ela está tensa. Por quê? Porque ela sabe, lendo não, acho que ela tá escrevendo algum poema ou as frustrações dela. Ela sabe que a Rosa não tá com ela e ela sabe onde a Rosa está. A Rosa está com o papi dela, o papai. E eles estão fazendo aquilo. E aí a Ginger entra em desespero total. Mas ela procura abafar o choro com o travesseiro. É uma cena desagradável, porque você sente a frustração, a raiva, a mágoa, a vergonha. Assim, é um misto de sentimentos. Dá pra perceber que a Ginger tá sentindo, porque a amiga dela tá se pegando com o pai dela no cômodo ao lado e está fazendo sons e barulhos de sexo, sabe? O que eu quero dizer? Estão tendo um orgasmo lá e etc. Que situação chata, meu, sabe? E aí a coisa começa a desandar. Nisso a Ginger já vai morar com o pai dela e aí ela começa a perceber que a Rosa tá visitando ele, que tá ficando com ele, que tá rolando coisas. E o pai dela, você acha que em algum momento ele se preocupou em sentar com ela e falar assim: olha, querida, desculpa, mas eu tô saindo com a sua amiga, eu tô pegando ela, tá rolando coisas. Não! Ele leva a Rosa pra casa e, tá pouco se ferrando com a Ginger, tá? Só que assim, eu não tô falando isso pra você ir contra o pai, tá? Eu não quero colocar essa posição, mas eu fiquei frustrada. Eu fiquei muito frustrada com isso. Dá vontade de socar a cara desse homem. E aí, o que acontece? A Ginger vai engolindo isso. Ela vai engolindo, ela não conta pra ninguém.
E aí um dia o pai dela chega no quarto e fala assim, ó, eu acho melhor você não contar pra sua mãe o que tá acontecendo. Eu fiquei tipo, mano, vai tomar no seu... Brincadeira. Eu fiquei tipo muito nervosa com essa cena. Fiquei muito nervosa. Ele sabe que ele tá fazendo uma coisa errada, que vai dar merda. E aí ele vai na filha dele e fala assim, ai filha, não... Nem filha, né? Porque, né? Não conta, Ginger, né? E aí ela engole mais isso. Tem outros personagens na trama também que são bem interessantes, que eu até esqueci de falar na primeira parte. Desculpa, pessoal que não assistiu. So sorry, não tem só eles de interessante. Um pessoal lá adulto, super culto, amigo dos pais dela, que conversam sobre tudo e vão aos protestos, aos mesmos protestos que a Ginger vai. E aí tem aquela cena final, né, que a Rosa conta pra Ginger que ela tá grávida do pai dela. Chocante o negócio, né? E aí a Ginger vai para um protesto e ela é presa. E ela vai pra cadeia e fica lá e dá um tilt na cabeça dela. Porque além dessa questão toda da bomba na cabecinha dela, o mundo dela tá desabando. O pai dela engravidou a melhor amiga dela. E a melhor amiga dela deixou isso acontecer, deixou isso rolar. Isso foi uma traição pra Ginger. Foi uma traição. E aí ela para de falar, ela não fala mais. Até um médico vai visitar ela, pergunta se ela tá em depressão, coisa e tal, como vocês devem ter visto. E aí depois, quem vai tirar a Ginger da cadeia? Os amigos dela que também tinham sido presos. Que são os amigos adultos, né, que eu quero dizer. A mãe dela não sabe, o pai dela não foi buscá-la. Aquela cena também foi uma das piores. Quando o policial pergunta, você é mãe dela, você é pai dela, você é parente, vocês são parentes? Eles falam, não, nós somos amigos, nós viemos buscá-la. Isso, sabe, deu um negócio. Porque você imagina, nessa situação, você quer os seus pais lá, né? Mas enfim. E aí ela vai pra casa. A mãe dela não sabe mais o que fazer, tá chorando, se debulhando e tal. Pedindo pra menina falar alguma coisa, a menina não fala nada. E aí a outra mulher insiste, usa uns argumentos lá, insiste, né? E o pai dela tá sentado no corredor, ali onde sobe pra escada, quietinho. Porque ele sabe muito bem o que mexeu com a cabeça da filha dele. Ele sabe, o imbecil. Ah, que nervoso esse personagem. Fiquei com muita raiva dele. E ele fica quietinho lá. E aí, só que essa outra personagem, que é amiga dos pais e tal, que também tinha sido presa, ela usa uns argumentos muito bons e fala, não, Ginger, fala, a gente quer saber o que aconteceu com você, a gente sabe que não tem nada a ver com a bomba, desembucha. E aí ela fala, meu pai está ficando com a Rosa. Aí a mãe dela vai pra cima dele, se descontrola, tem toda aquela coisa. E depois ela aí a mãe dela já tinha chamado a Rosa lá pra ver se a filha falava. Porque a mãe dela não tinha noção de que elas estavam brigadas, que tava rolando tudo isso. Então a Rosa já estava a caminho. E aí a mãe dela fica louca, batendo no pai, aquela coisa toda, aquele drama todo. E aí a Ginger fala a segunda pior frase, que é: a Rosa está grávida do pai. A mulher fica louca, né? Louca da vida, louca. E aí a Rosa chega e a mãe implora pro cara não abrir a porta. Ele falou, não, a gente tem que resolver isso agora. E ele tá certo, porque não dava pra ficar arrastando mais isso. A menina, a Ginger já tava louca da cabeça. E tem toda essa questão do pai, etc, etc e tal. E aí a Rosa entra. Imagina, né, gente? A Rosa e a mãe da Rosa. Aí, vixe, tem toda uma situação lá. Vocês têm que assistir. Eu sei que no final a mãe da Ginger tenta se matar e é hospitalizada. E os dois vão pro hospital, a Ginger e o pai dela. E o pai dela pede desculpas, ela só olha pra cara dele assim, tipo... E aí tem uma coisa no final que a Ginger escreve, porque ela é uma escritora, né, uma poetisa e etc. Que ela escreve um texto... meio que dando um ponto final na situação, até pra gente entender como que ela concluiu isso tudo. E aí tem uma parte que ela fala assim: eu não entendo. O que você não entende, Rosa, é que eu amava você. E aí quando ela fala isso, no estilo amizade ou no estilo namorada, né, e etc. Eu não sei.
eu fiquei com a pulga atrás da olheira, ó, olheira. Com a pulga atrás da orelha. Eu não sei se a Ginger ama rosa do estilo romântico. Mas é aí que tá. Eu fiquei com essa dúvida, não sei o que vocês acham. Se eu estiver viajando na maionese, comenta aí embaixo. É que dá essa impressão, porque de um jeito ou de outro, quando o pai assume, né, com a Rosa na frente da Ginger, ele simplesmente vai e abraça a Rosa no meio do jantar, e aí a Ginger chora. E aí você percebe uma tristeza muito grande nela, né? Como se o coração dela tivesse partido, mesmo depois do barco, dela ter ouvido que os dois estavam fazendo sexo, mesmo depois daquela parte em que ela percebe que a Rosa tá indo na casa dela toda hora e tá ficando com o pai dela. Parece que naquele momento que os dois se abraçaram e ela viu de fato aquilo, ela ficou muito triste. E eu não sei, se fosse eu acharia isso bizarro por ser minha amiga e ter a minha idade, essas coisas. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas eu acho que eu ficaria mais com raiva do que triste, de coração partido, como a Ginger aparentou, entendem? E aí eu não sei se a mágoa dela é com o pai, se é com a Rosa pela traição da amizade, ou se é por um amor romântico pela Rosa. Não sei. Ficou muito ambígua essa questão. E ela colocou que também no final que se eles continuarem vivendo, né? Depois, caso a mãe dela sobreviva, porque a gente não sabe se a mãe dela sobreviveu a essa tentativa de suicídio. Se isso acontecer, eles continuarem vivendo, não há o que perdoar. Eu até quero ver essa parte final, porque de fato ficou tudo muito ambíguo na minha cabeça. Pra mim quis dizer que ela vai perdoar, mas eu não sei. De repente ela concluiu que não há o que realmente perdoar, né? E ela vai fazer o quê, né? Ela vai ter um irmão ou irmã da melhor amiga dela. É uma questão super difícil. O filme, ele tem essa coisa da revolução sexual da época. A cabeça dos personagens é bem mais diferente do que eu pensava pra essa época. E a trilha sonora é muito boa, eu gosto. Tem aquele disco maravilhoso que a Ginger fica escutando, que eu acho muito legal. É um filme que vale a pena você assistir sozinho ou com alguém que faça silêncio o tempo todo, porque quem ficar falando durante o filme com você é chato e atrapalha a você ter essas percepções todas que eu tô querendo dizer. Eu vi uma crítica em que a pessoa falava assim: ah, mas eu não sei por que a Ginger e a Rosa não conversam sobre isso, elas são tão amigas, isso ficou muito estranho no filme e etc e tal. Eu vou falar assim, da minha percepção. Elas não sentaram pra conversar sobre o relacionamento da Rosa com o pai, por quê? Ao meu ver, a Rosa, ela sabia muito bem até onde ela poderia ir. Até por essa convivência tão forte com a Ginger, por ela conhecer tanto a Ginger, ela sabia exatamente até onde ela poderia ir. E a Ginger sabia exatamente até onde ela gostaria que a Rosa fosse. Só que a Rosa, ela tá encantada pelo pai da Ginger. E ela não mede isso, ela simplesmente vai. Assim como ela faz as coisas assim, do nada, e ela vai ficar com os caras, ela fez com o pai da Ginger. Ela se entregou a isso. E ela não queria parar isso. E até pelo fato dela saber sobre o dano que ela causaria e estava causando durante todo o processo, até realmente a Ginger descobrir, ela sabia aonde ela estava indo. E nesse momento eu acho que ela se assumiu como adulta, né? Porque é responsável do caramba, mas enfim. Ela se assumiu como: eu sou um indivíduo e eu quero o seu pai, e já era, dane-se o mundo. Ela assumiu essa postura de: ok, você não gosta, eu adoro você, mas o que eu sinto... Desculpa o Google. Mas o que eu sinto por você é muito... Mas o que eu sinto por ele é muito mais intenso e
forte, e várias vezes durante o filme ela cita essa palavra. O meu encontro com seu pai foi intenso, as nossas conversas são intensas. É aquele sentimento, aquele amor, aquela paixão de adolescente. Fora que a Rosa nunca escondeu que ela sempre quis um verdadeiro amor, né? Ela sempre sonhou com esse romantismo. Tanto que tem uma parte que a Ginger fala pra ela: uma hora o meu pai vai largar você. Quando você for velha, ele vai largar você. E aí ela fala: não, ele não vai me largar. Eu estou grávida. Só que na cabecinha dela, ela acha que não vai largar porque eles são românticos juntos e etc e tal, e eles se entendem e etc e tal. Mas ela não parou pra pensar. Se ela pensou que a gravidez teve alguma coisa a ver com isso, ela não parou pra pensar que a Ginger é filha dele, né? E ele largou a mãe da Ginger. Né? Tipo, muito besta, né? Mas enfim, ela sabe os danos causados. Então, assim, por mais amigas que elas possam ser e por mais amigas que às vezes, por mais amizades que nós temos na vida real, quando atinge o nosso pessoal de uma forma inevitável e intensa, a gente tem que fazer escolhas, e é isso que a Rosa fez. Eu entendi assim, tá, gente? Por favor, deixem nos comentários o que vocês acharam de Ginger e Rosa. Gastem os comentários, podem comentar pra caramba. Eu quero mais ver vocês falando sobre o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não do que eu disse, tá? Se vocês concordam ou não sobre o que eu disse. Eu quero ver opiniões aí nos comentários. Deixe o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Muito mesmo. E inscreva-se aqui no Batata Viagem, é um canal super novo com várias propostas aí legais pra vocês, tá bom?